Oi, oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, amigas, estou aqui toda vestida de blusa do Brasil. Ai, Dudu, o vídeo vai ser sobre alguma coisa da Copa? Não, amiga. Só estou toda assim porque hoje tem jogo, então eu já estou no clima. Mas o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os meus livros de suspense favoritos, gente. Porque como vocês já sabem, eu estou num hiperfoco absurdo de livros de suspense, né? Só consigo ler livros de suspense quando eu pego pra ler um romance, qualquer coisa assim. Eu até consigo, gente. Mas eu acho tão cansativo, tão chatinho. Então eu tô 100% com foco nos livros de suspense. E hoje eu vou apresentar pra vocês os que eu considero os melhores. Aquele que a gente lê e a gente fica perplexa, a gente fica pensando no livro a semana inteira. Vou estar mostrando pra vocês e já entendam como uma indicação, então já peguem o caderninho de vocês pra anotar todos esses nomes pra vocês lerem e depois me falarem o que vocês acharam, ok? Então, amiga, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Bora lá pro vídeo. Amigas, eu comecei a ler livros de suspense na metade do ano passado pra cá, então assim, não vão ter muitos livros porque eu comecei a ler recentemente. Mas, gente, desde que eu comecei a ler o meu primeiro livro de suspense, eu olhei pra aquele gênero e eu falei, meu filho, é você, eu sei que é você. Então, bora começar, gente, essas indicações. Já pegou o caderninho e a caneta? Amiga, se não pegou, pega, porque as indicações aqui vão ser boas, eu prometo pra vocês. Então, bora pro primeiro livro dessa lista, gente, que foi o primeiro livro de suspense que eu li, que é O Massacre da Família Hope. Gente, eu sei que esse livro ele já tá meio batido, porque todo mundo fala, ah, esse livro não sei o quê. Mas, gente, eu juro pra vocês que eu considerei esse livro muito bom. Foi o primeiro livro de suspense que eu li, então eu tenho um certo apego emocional com ele. Claro que eu vou indicar pra vocês sempre, mas é um livro que a história me prendeu muito do começo ao fim, gente. Eu li esse livro em 2 dias, eu fiquei 100% viciada. Quanto mais eu lia, quando eu tinha uma oportunidade de ler, eu queria ler, não queria parar. Então é um livro que eu acho que pra você sair de uma ressaca literária ou, sei lá, você começar a ler livros de suspense é bem interessante porque não é uma história difícil de entender. Porque muitos livros de suspense que eu li no decorrer dessa minha trajetória no suspense, tem uns que são realmente muito difíceis de você entender, que você lê e você fica meio perdido na história, às vezes você precisa voltar num capítulo, você precisa voltar lá no começo, onde explica um pouco o cenário que estamos. Então, esse livro eu achei muito fácil de entender. Não é uma história muito perdida, que fica aquele vai e volta e tal. Tem aquela coisa do passado, do presente e tal, mas ele é bem tranquilo de você entender. E Duda, sobre o que é que fala esse bendito livro que você está recomendando pra gente? Esse livro, ele fala sobre um assassinato que aconteceu em uma mansão, onde vivia um casal, que era o pai e a mãe, e 2 filhas. Todo mundo morreu nessa casa, menos uma das filhas, que é a Lenora Hope. E claro, né, gente, como todo mundo morreu, ninguém encontrou nada, a principal suspeita foi a menina que sobreviveu. Só que no decorrer da história, gente, a gente vai entendendo algumas coisinhas que estão nas entrelinhas, mas estão por ali, entendeu, gente? No final das contas, a coisa estava ali, tipo, muito óbvia, entre muitas aspas, mas estava ali, sabe? Não é aquele suspense que do nada jogaram uma informação. Eu acho que tudo foi se interligando. E aí, gente, muitos anos depois desse acontecido, essa menina, ela não foi presa por falta de provas, né, gente? Não tinha nada que comprovasse que foi ela, mas todo mundo acreditou fielmente que foi ela. Então, tipo, ela viveu condenada em liberdade, vamos dizer assim, né? Porque a sociedade julgou ela pra sempre. E aí, nisso, anos se passaram, ela já ficou idosa, ela ficou bem debilitada, devido a alguns problemas de saúde, enfim, ela não conseguia falar e ela não conseguia andar, então ela ficava, tipo, de cama. E aí a forma que ela encontrou de se comunicar foi com uma máquina de escrever. Tipo, ela escrevia e tal, ok. Nisso, ela teve uma cuidadora, que a antiga cuidadora dela, gente, tinha, ó, metido o pé, sumido, ninguém sabia onde a mulher foi parar. E aí contrataram uma nova cuidadora pra ela, que é a nossa protagonista da história, que é por onde a gente começa a descobrir as coisas. E a Lenora fala pra essa cuidadora, fala, entre aspas, digita, que ela quer contar tudo pra ela. Tipo, eu vou te contar tudo que aconteceu aquela noite, vou te contar com os mínimos detalhes pra você entender de uma vez por todas o que aconteceu aquele dia.
E aí ela começa a digitar a história, tipo, ir contando e tal. Só que sempre quando ela chegava, assim, pra contar, sempre tinha alguma coisa que cortava, sabe? Ela nunca conseguia, tipo, contar um dia, sentar e contar, não. Sempre ia acontecendo algumas coisas, aí ia no outro dia, aí tentava continuar a história no dia seguinte, no outro, enfim, gente. É aquela coisa que você fica agoniado pra saber. Por isso que eu falei, gente, eu li em 2 dias, 100% viciada. Mas enfim, gente, a história é muito boa, eu acho que super vale a pena a leitura, indico 100%. O segundo livro que eu indico muito pra vocês é A Última Mentira que Contei, gente. Foi um livro que eu li recentemente, o último livro que eu li, inclusive, por uma indicação aqui de uma inscrita do canal. E, gente, que livro absurdo. Tem vlog de leitura aqui, que eu conto um pouquinho mais ou menos sobre a história do livro, mas eu vou fazer um breve resumo aqui pra vocês. A história é contada pela Emma, nossa protagonista. Ela é uma mulher adulta que há 15 anos atrás, ela tinha ido pra um acampamento de meninas. E esse acampamento tinha meninas de diversas idades. E eles organizavam as meninas por cabanas. Tipo, aqui é a cabana das meninas de 13 anos, ali é a cabana das meninas de 15, ali é a cabana das meninas de 14 e por aí vai. Só que a Emma, no dia que ela foi pra esse acampamento, ela chegou um pouquinho atrasada. Nisso, a cabana das meninas da idade dela, que na época era 13 anos, já estava cheia, então ela teve que ficar com as meninas mais velhas, que era a Natalie, a Alison e a Vivian. Essas 3 meninas. Até que numa noite qualquer, ela e as meninas dormindo lá no quarto e tal, essas 3 meninas desapareceram e nunca mais foram vistas. E aí todo mundo ficou, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Como assim as meninas desaparecem? Do nada, gente, ninguém encontrou o corpo das meninas, ninguém encontrou nada. A única coisa que foi encontrada foi um moletom que foi deixado pra trás, mas foi deixado de uma forma muito normal, tipo, o moletom tava dobrado ali no chão, não tinha vestígios de sangue, não tinha nada que mostrasse que teve uma briga, algo violento ali acontecendo. Então ninguém entende o que aconteceu. Elas foram, claro, dadas como mortas depois de um tempo de investigação, que nada foi, não teve nenhum desfecho. E aí, gente, a Emma, ela fica alucinada com essa história, porque ela estava ali naquele dia, no mesmo quarto, ela era amiga das meninas, e ela começou a ter alucinações de ver essas meninas, principalmente a Vivian. Ela via muito essas meninas e ela não conseguia dissociar da realidade. Então ela ficou internada numa clínica psiquiátrica por um tempo, enfim, teve todo um negócio depois desse ocorrido. Aí 15 anos se passaram, esse acampamento foi fechado também, né, depois desse ocorrido, foi fechado e tal, e depois de 15 anos a dona decidiu reabrir esse acampamento, porque ela está com câncer, ela iria falecer, e ela falou que o último verão dela, ela queria ver aquele acampamento do jeito que ele era antes, feliz, alegre, as meninas ali, sabe, sempre em comunhão, aquela coisa bem animada. E aí ela decidiu reabrir, e além de tudo decidiu chamar a Emma, que estava lá naquela noite, falar, não, vamos lá, vai ser bom, não sei o que. Enfim, a Emma aceita voltar com a estratégia de que eu vou descobrir o que aconteceu. Ela não vai como qualquer ida aleatória, ela vai 100% na ideia de descobrir o que aconteceu naquela noite. Então ela começa a investigar, ela começa a procurar, e ela encontra um diário da Vivian, que estava enterrado no meio do mato, gente, que a cabana, ela é no meio do mato. Então, tipo, a Vivian escondeu um diário dela lá no meio do mato, e nesse diário ela contava algumas coisas sobre a dona desse acampamento, alguns segredos sobre o acampamento. E aí a Emma entende que ela estava investigando e ela provavelmente descobriu alguma coisa que não era para ser descoberta, e aí tentaram silenciá-la de alguma forma. Enfim, gente, a história vai girando em torno disso, a coisa vai começando a ficar intensa, as cartas vão começando a ser jogadas na mesa e, gente, o final cala a boca de qualquer um, gente. Esse livro, você tem que estar disposto a ler até a última página, porque até a última página tem coisa acontecendo. Até a última página ele vai te enganar. Então, gente, leiam realmente esse livro, ele é um livro maravilhoso. Não é um livro muito longo. Todos os livros que eu estou indicando aqui, eu acredito que ele tem ali cerca de 300 a 400 páginas. Não são livros calhamaços enormes, entendeu? Então, gente, eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro, com certeza. Eu amei esse livro e eu indico 100% pra vocês. Apenas leiam. E por último, gente, o livro que eu indico pra vocês é o Nunca Minta, da Freida McFadden, que vocês sabem que eu tenho um xodózinho por ela. Inclusive, já gravei um vídeo mostrando todos os livros que eu li da diva. E esse aqui, gente, ele entra em um dos meus favoritos, com certeza,
Porque foi um livro que, quando eu li, ele não tava muito em hype, que nem A Empregada também. Quando eu li, ele não tava muito uau. Mas hoje em dia, os livros da Freida, por si só, já estão bem em hype. Então, eu acho que fica um pouquinho batido eu falar sobre esse livro. Mas, enfim, gente, é um livro que eu gosto muito, que eu acho que vale a pena a leitura. Independente do hype ou não, porque tem muitas pessoas que falam, esse livro tá muito em modinha, não vou ler. Eu acho que vale a pena, gente. Eu não tenho esse tipo de coisa, assim, pra mim, tanto faz se tá modinha, se não tá, enfim. Então eu vou indicar 100% pra vocês esse livro. E ele conta a história, gente, de um casal, que, se eu não me engano... Gente, eu li esse livro já tem um tempinho, então vou ficar um pouco em dúvida das informações, mas vou jogar aqui pra vocês o que eu me lembro. Eles estavam em busca de casas, né? Eles estavam querendo comprar uma casa, eu acho que a ideia deles era comprar uma casa pra reformar a casa, tipo, pegar uma casa bem abandonada, bem zoadinha, reformar a casa e botar pra vender mais caro, né? Botar ali e conseguir tirar o deles. E, enfim, nisso eles vão visitar uma casa bem no meio do nada ali, sabe? Enfim, no dia que eles foram, estava nevando muito, gente, nevando muito. Então, a corretora desse imóvel, ela não conseguiu ir. Porque ela ficou, tipo, presa ali, a passagem ficou fechada de tanta neve, tanto gelo. Ela falou, gente, não vou conseguir ir. Vocês já estão na casa, ficam aí, se acomodem e tal, porque amanhã de manhã eu vou aí, eu vou tentar dar um jeito e tal. Eles falam, beleza. Aí eles teriam que passar a noite nessa casa. E nisso, não tinha nada pra fazer. Eles começam a olhar a casa. Começam a buscar e tal, não sei o quê. E nisso eles descobrem que a casa em questão era de uma psicóloga que desapareceu. Gente, essa psicóloga sumiu do nada. Ninguém sabe o que aconteceu com a bendita da mulher. E aí nisso, eles começam a ver os livros dela, que ela, tipo, já tinha escrito alguns livros e tal. E nisso, a nossa protagonista do casal, ela encontra, tipo, um túnel secreto dentro da casa, vamos chamar assim. E esse túnel, ele tá cheio de fita cassete. Sabe aquelas fitas bem antigas? E essa mulher, essa tal dessa psicóloga, ela gravava os atendimentos dela. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma sessão terapêutica com você, ela colocava uma fita pra gravar a nossa conversa. Isso, claro, no sigilo, porque isso é proibido, meu amor, o conselho não aprova. Então ela fazia isso escondido, nem os próprios pacientes sabiam. Então, nisso, ela começa a querer escutar algumas fitas. E aí ela começa a escutar as fitas e ela começa a fazer umas ligações, começa a entender algumas coisas e começa a ver que aquela casa ali tem algumas coisinhas suspeitas que possivelmente aconteceram ali, porque o escritório da mulher era dentro da casa dela também. E ali dentro da casa, eles começam a escutar uns barulhos, umas coisas meio estranhas começam a acontecer. E, gente, o plot twist desse livro, pra mim, foi absoluto cinema, gente. Teve gente que falou que, que plot ruim, não sei o quê. Gente, esse plot me enganou do começo ao fim. Eu não fazia ideia, juro pra vocês, gente. Até a última página esse livro me enganou. E eu gostei muito de ser enganada, gente, confesso. Mas enfim, esse livro pra mim, ele vale 100% o hype que ele tem. Porque é um livro muito bom e eu acho que vale muito a pena você sentar e ler, gente. Porque você lê tão rapidinho que você nem vê o tempo passar, gente. Eu acho que isso é uma das características muito boas da Freida McFadden. Porque ela faz capítulos curtos. E capítulos curtos, gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim, me prendem. Eu sinto obrigada a ler o próximo capítulo. Porque eu vejo ali, é um capítulo curtinho, eu vou ler só mais um pouquinho. Aí depois, vou ler só mais um pouquinho, vou ler só mais um pouquinho. Quando você vai ver, você terminou o livro, você devorou o livro em um dia. Porque, gente, muito bom, juro pra vocês. Eu acho que não só esse livro da Freida, mas tem outros de suspense dela também que eu gosto muito. Mas eu acho que esse, ele tem um carinho especial no meu coração. E eu acho que vale super a pena, gente. Apenas leiam. E enfim, amigas, essas são as minhas indicações do dia. Eu sei que são livros que possivelmente vocês falem, falou os livros mais óbvios possíveis. Eu sei, gente, eu não sou uma pessoa muito diferenciada, eu não sou uma pessoa que lê livros muito alternativos, muito diferentes. Mas, gente, eu acho que vale muito a pena, por mais que todo mundo fale, eu serei apenas mais uma na multidão, mas eu serei a uma na multidão, gente, porque eu estou indicando pra vocês que são meus inscritos, meus queridos fiéis escudeiros. Então, gente, leiam, que se eu estou falando é porque realmente é bom, gente. Se você tem esse preconceito de, é que um livro modinha, não vou ler, amiga, pega esse preconceito, dá uma amassadinha e joga no lixo e lê esse livro, gente. Dê uma mera oportunidade, porque realmente são livros que eu gosto de verdade, gente. Eu sou uma pessoa que eu não
não sou tão difícil de ser agradada por livros não, viu, gente? Principalmente suspense, eu acho que suspense me ganha muito fácil. Mas esses aqui realmente são muito bons, que realmente valem a pena, gente, você gastar o seu queridíssimo tempo do TikTok. Sabe aquele tempo que você passa 8 horas e meia no TikTok? Senta ler esse livro, amiga, vai ser muito melhor, confesso. E enfim, amigas, vou finalizando esse vídeo por aqui, porque agora eu vou assistir o meu queridíssimo jogo do meu Brasil brasileiro. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!